Salve, torcedor vascaíno, bom dia! Ufa, que jogo ontem na Arena da Baixada. Estou tão cansado que parece que joguei junto. Parece que eu entrei em campo e disputei essa partida. Como você, torcedor, que acompanhou esse jogo em todos os cantos do Brasil e também no mundo. Que ponto importante o Vasco conquistou ontem. Vou trazer aqui a minha noção daquilo que eu vi ontem no estádio do Atlético Paranaense. Em determinado momento, o Vasco poderia ter vencido o jogo, como também poderia ter perdido. O importante foi colocar um ponto na tabela e continuar nessa saga aí para fugir da zona do rebaixamento. Enquanto a guitarrinha toca, vou pedir para você, não custa absolutamente nada. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Depois da guitarrinha eu volto falando tudo sobre essa batalha que foi Atlético Paranaense e Vasco ontem na Arena da Baixada. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, ontem foi o tal do teste para cardíaco. O Vasco que conseguiu arrancar aí um ponto na Arena da Baixada, que na minha opinião pode ser considerado um feito. Por exemplo, nos últimos 28 jogos de Série A de Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético Paranaense fez gol em todos os jogos. Apenas ontem, contra a equipe do Vasco, o Vasco conseguiu aí quebrar esse tabu e segurar o ímpeto ofensivo. Uma equipe igual ao do Atlético, que sabe jogar em casa, acelera demais o jogo, a sua torcida uma pressão absurda, o piso sintético diferente, como disse o técnico Ramon Dias na sua coletiva, faz a diferença sim, é uma dinâmica diferente. A bola, a pelota, como diz o Ramon Dias, ela acaba quicando diferente, ela ganha velocidade, enfim, é um jogo diferente quando é na grama sintética em relação à grama natural. E o Vasco ontem passou por cima de todas essas adversidades e acabou conquistando esse ponto precioso. O técnico Ramon Dias ontem fez a opção por 3 zagueiros. E quem acompanha o meu trabalho aqui no Atenção Vascaínos sabe o quanto eu fico batendo nessa tecla que esse esquema pode ser sim uma solução para a equipe do Vasco. Só que eu também tenho o entendimento que não dá para ficar mudando de esquema tático na competição nesse momento tão decisivo. Então eu imagino o quanto que foi difícil para o Ramon Dias tomar essa decisão para o jogo de ontem. Deve ter sido algo muito treinado durante a semana e também olhando a equipe do Atlético Paranaense, que também tem 3 zagueiros. Então, de uma certa maneira, espelhar o adversário para que os encaixes de marcação fossem feitos e com o placar de 0-0, parece que ficou claro que as duas defesas, aí, os 2 sistemas defensivos, levaram vantagem sobre os sistemas ofensivos. E quando eu falo de característica da equipe do Vasco, eu falo, por exemplo, de um lateral igual o Piton, que tem uma vocação ofensiva muito boa e que tem um cruzamento espetacular. Eu não tenho a mínima forçação de barra para falar aqui para você, torcedor, que o Piton tem o melhor cruzamento hoje do futebol brasileiro. Do outro lado, um lateral que não é tão técnico, não é tão refinado, mas que tem um arranque, que tem muita velocidade, que é o Paulo Henrique, que num dia igual ontem até que não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. Muito pela força ofensiva do Atlético Paranaense. Porque quando a gente acaba falando que o jogador não foi bem, a gente tem que entender do outro lado o que aconteceu que pode ter neutralizado. E ontem, por exemplo, o Canóbio, meu Deus, que disposição tem esse atacante aí da equipe do Atlético Paranaense. Eu até vou pegar minha prancheta aqui para mostrar para vocês, e ontem eu tive a oportunidade de estar lá na Arena da Baixada, como que foi a compactação, a maneira que essa equipe do Vasco se comportou com esses 3 zagueiros. O Vasco ontem saiu jogando com a linha defensiva aqui, com os 3 zagueiros. Num primeiro momento era o Léo Pelé pelo lado esquerdo, o Medel fazendo a sobra e o Maicon aqui pelo lado direito. Com aqui o Paulo Henrique e o Piton. Aqui na frente o Verratti centralizado, o Marlon Gomes pelo lado esquerdo e o Peck pelo lado direito. Só que o Atlético Paranaense começou a se aproveitar porque não era todo momento que o Marlon Gomes conseguia fechar aqui para fazer essa linha e neutralizar todo esse espaço aqui que a equipe do Atlético tinha para trabalhar. Então, por exemplo, quando eu falo do Paulo Henrique, o Canóbio caía aqui, o Vitor Bueno acabava caindo aqui
e tinha muita dificuldade pelo lado de cá, o Paulo Henrique, para poder segurar esses dois jogadores. E o Maicon é um jogador firme, um jogador muito bom no jogo aéreo, só que é um jogador extremamente lento. Então, o que faz o Ramon Dias num determinado momento do primeiro tempo? O Ramon Dias troca esse posicionamento, traz o Medel para cá, que é um jogador que tem mais velocidade, trouxe o Maicon por dentro e acabou adiantando um pouco mais o Paulo Henrique aqui para frente, trazendo o Peck um pouquinho mais para dentro. Em diversas oportunidades era possível ver o Paulo Henrique quase como um ponta-direita. Vendo isso, o que faz o Wesley, o técnico do Atlético Paranaense? O Canóbio já não tem mais tanta liberdade para vir aqui e já começa a correr aqui atrás do Paulo Henrique. Então é um momento, principalmente no final do primeiro tempo, que o Vasco consegue neutralizar essas ações ofensivas do Atlético Paranaense. Agora, tem um problema nessa equipe do Vasco, e esse problema a gente já está vendo há um bom tempo. Por exemplo, o torcedor lembra do espaço que o Cruzeiro teve na hora de fazer o primeiro gol aí, que o jogador do Cruzeiro acabou pegando a bola e os volantes do Vasco estavam correndo atrás, é que o Vasco tem um problema de compactação muito grande. Porque o Vasco tem, na ponta da sua equipe aqui, vamos imaginar que essa equipe do Vasco tem duas pontas, uma ponta ofensiva e uma ponta defensiva. Na ponta ofensiva é o Verratti, que é um centroavante de área, que não é um centroavante de grande mobilidade, de grande velocidade. Então, o Verratti, para a gente criar um modelo de jogo para ele jogar, não adianta ficar pedindo para ele baixar aqui e vir até aqui para o Vasco ter esse modelo de transição rápido. O Vasco consegue com o Peck pela direita, com o Marlon Gomes, mas com o Verratti não dá. Então, nessa ponta aqui, o Vasco tem o Verratti. E nessa ponta aqui de trás, o Vasco jogando com 3 zagueiros ou 2 zagueiros, o Maicon é um jogador que, pela falta de velocidade, ele sempre fica dando condição para os jogadores adversários. E ontem, com a minha presença lá na Arena da Baixada, eu pude observar isso, que a linha defensiva do Vasco, em vários momentos, sobe, e o Maicon, até por uma margem de segurança, com medo de ter que apostar corrida, de ter que correr atrás do adversário, o Maicon acaba ficando muito para trás. Então, isso acaba gerando um espaço muito grande. Essas linhas do Vasco acabam não ficando compactadas, porque uma ponta aqui com o Verratti, a outra ponta do Maicon aqui, acaba dando condição para que o adversário consiga circular e jogar a bola aqui entre linhas. E hoje ninguém pode dar espaço entre linhas, porque é tudo que um meia, igual ontem o Vitor Bueno, necessita para jogar, é ter esse espaço aqui entre linhas. Então, é algo que para esse ano, para ser corrigido, é muito difícil. Para o ano que vem, com tempo de treinamento, eu não sei como o Ramon Dias pode fazer para compactar essa equipe aí com o Verratti numa ponta e Maicon na outra. E esse esquema de 3 zagueiros que o Vasco acabou fazendo ontem, a gente tem que ter a noção que depois de amanhã, até porque é jogo em cima de jogo, e a CBF poderia ter um pouco de bom senso, e esse jogo do Vasco contra a equipe do Corinthians deveria ser na quarta-feira também, e não na terça-feira. Mas enfim, no jogo de ontem, o primeiro tempo, o Vasco teve 2 oportunidades na cabeça do Verratti. Uma, eu acho que a grama sintética atrapalhou ele, porque quando ela quica, ela acaba subindo demais e ele erra o tempo de bola e coloca a bola por cima. A outra, ele fez o que pôde, cabeceou, a bola acabou batendo no Bento. O Atlético Paranaense também teve a sua oportunidade, num bate e rebate ali, a bola acabou sobrando para o Canóbio, que chapou para fora. No intervalo, nenhuma das duas equipes acabou fazendo nenhum tipo de alteração, e no segundo tempo, o técnico Ramon Dias tentou aí oxigenar essa equipe. E os jogadores que vieram do banco, infelizmente, acabaram acrescentando muito pouco. Vou dar um exemplo para vocês aqui, o Praxedes. Meu Deus, como o Praxedes entrou mal. E eu nem estou falando o lance do gol no final da partida que ele acabou perdendo. Até porque eu não tenho a certeza absoluta se esse gol seria validado. Porque a hora que o Piton toca na bola para fazer o cruzamento, eu não vi esse lance ainda, o replay novamente. Mas no ângulo que eu estava na Arena da Baixada, que era próximo desse lance, me pareceu que a bola tinha saído da linha de fundo. Mas o Praxedes ontem teve muita dificuldade para ter o controle do jogo. A todo momento lento, os jogadores do Atlético vinham, roubavam a bola. Eu já entendo que não é um jogador de grande velocidade. E você jogar num campo de grama sintética que dá tanto dinamismo assim, acabou comprometendo muito a atuação no Vasco do segundo tempo. O Payet entrou também no finalzinho e olha, eu estou sentindo falta de algo a mais do Payet. Eu não quero aqui ficar criticando um jogador com tanta qualidade técnica, mas se tem 10, 15 minutos para jogar, que foi o que o Ramon Dias deu ontem para ele, que o Payet possa entregar tudo, deixar tudo dentro de campo.
E o estranho é que o Payet, quando estava bem fora de forma no começo, me parecia muito mais aceso do que nessas últimas partidas. É claro que um jogador que tem uma bola parada, um passe, um chute de média e longa distância, a gente tem que ter sempre dentro de campo. Inclusive, no jogo contra o Corinthians, ele tem que ter mais minutagem. Se não